Bom dia, hoje é 5 de janeiro de 2024. Estamos aqui para o primeiro Oriz Podcast Macro desse ano. Ao meu lado, Marcos Demarque, nosso economista-chefe, e eu sou Carlos Caval. Bom, vamos começar, né, nessa semana aí até um pouco mais curta, mas com muitos dados importantes, né, sobretudo ligados ao mercado de trabalho, né, nos Estados Unidos. Isso acabou fazendo preço, né? Vínhamos ali no final do ano de um período muito favorável, né, dos mercados, do apetite de risco, as bolsas, enfim, a própria moeda, né, o real aqui no Brasil se apreciando em linha com outras moedas emergentes. Mas essa semana, vamos dizer assim, a gente poderia definir como uma certa ressaca, né, dos mercados, com mudanças aí de precificação importantes com relação a quedas de juros lá fora, né? E isso, claro, chegando no dia de hoje ao dado, né, que sempre é o mais aguardado do mês, que são os dados do mercado de trabalho, né, taxa de desemprego, criação de empregos nos Estados Unidos. Então, Marcos, vamos colocar esse contexto aí dessa semana, inclusive à luz da divulgação da ata, né, da reunião do Fed de dezembro, né, aquela inclusive que repercutiu muito nos mercados, então, por conta de uma visão, vamos dizer, mais dove, mais benevolente do Federal Reserve com relação à trajetória futura da economia e da própria taxa de juros, né? Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, né, nesse período aí, para entendermos um pouco a reação dos mercados. Sim, acho que antes de citar a própria divulgação de hoje, né, você citou a questão da ressaca, né, pós-feriados aí, né, nos mercados. Na verdade, você sempre tem uma tendência bastante importante, né, de queda de liquidez, né, na segunda quinzena de dezembro, né, e aí os mercados acabam subindo ou caindo com mais força, sem muita negociação nos pregões ao redor do mundo, né? E acho que isso também ajuda a explicar porque que agora o mercado está readequando um pouco mais as visões aí. Mas indo direto ao número, né, Caval? O dado de hoje mostrou, é sempre uma divulgação complicada porque tem muitos detalhes, né, que acabam sendo muito importantes na avaliação do que foi divulgado, né? Por exemplo, as contratações líquidas para o mês de dezembro, né, somaram aí dos 216 mil, bem acima do consenso, que estava em 175 mil, né? Então estamos falando de 40 mil vagas criadas acima do consenso para o mês de dezembro, né? Mas se a gente olhar as revisões, né, para os 3 meses anteriores, né, houve uma diminuição, né, dos postos de trabalho criados, né, estimados em 71 mil. Então, se a gente somar a surpresa positiva em 40 e olhar a revisão negativa em 71, o net, né, o líquido da história acaba sendo levemente negativo. Quer dizer, no último trimestre, o dado acabou ficando abaixo daquilo que estava previsto. Um jeito mais fácil, né, de capturar esse tipo de dinâmica, né, ou de entender o número, é olhar a média móvel de 3 meses, que em novembro estava em 180 mil, ou seja, uma média de criação de 180 mil vagas até novembro. Essa média móvel de 3 meses caiu para 165 mil. Então eu diria que o número, apesar de ter surpreendido positivamente, né, com mais contratações, né, um aquecimento maior da economia sugerido pelo número, né, se a gente leva em consideração uma suavização da série, que muitas vezes os economistas usam isso como artifício, né, para tentar tirar grandes ruídos da série histórica, né, tem uma desaceleração embutida ali no ritmo de contratações da economia americana. Aliado a isso, a gente teve uma taxa de desemprego que ficou estável na passagem de novembro para dezembro, né? Ficou em 3,7%, o mercado esperava uma leve alta para 3,8%. Agora, eu diria que a grande surpresa, né, que levou a acontecer um pouco do que você está falando, né, uma reavaliação aí de ciclo de juros nos Estados Unidos, né, de preço de juros futuro também por lá, foi o dado salarial, né? Foi acima do esperado, e eu também, para questões práticas, para entender exatamente em que momento que a gente está, né, eu também olho a média móvel de 3 meses
E olhando dessa perspectiva, tem uma reaceleração dos salários acontecendo aí nos últimos 2, 3 meses, né? Só para citar números, né? Em outubro, a gente tinha um crescimento trimestral anualizado de 3,5% dos salários, que é mais ou menos a média pré-pandemia. Então é um número bom, né? Aí em novembro acelerou para 4,5% e na divulgação de hoje foi para 4,8%, né? Então os salários aí voltaram a acelerar nas últimas métricas, né? Nas últimas divulgações, o que sugere que, embora a gente tenha uma desaceleração das contratações, né? Você tem ainda ganhos salariais importantes acontecendo na economia. Uhum. E isso, acho que tem duas implicações que a gente pode estabelecer. Em primeiro lugar, que joga de novo peso na divulgação, na próxima divulgação de inflação, né? Porque se de um lado você tem uma desaceleração do número de empregos criados, você tem do outro lado, né, aumento de salários, e será que isso, né, vai aparecer de alguma maneira na inflação? E, claro, isso vinha, né, já ao longo da semana, tivemos a divulgação do número de vagas criadas, né, os JOLTS, os próprios números semanais de salário-desemprego, vinha já, né, tirando um pouco a precificação de corte de juros pelo Fed na reunião de março, né? E esse dado de hoje acho que manteve essa tendência de redução. Né? Eu estou caracterizando, né, o que a gente tem visto aí nos últimos meses, né, como uma desaceleração ordenada da economia americana, né? Porque normalmente, se a gente olhar episódios anteriores de ciclos de aperto monetário, normalmente se acaba terminando, né, com uma queda muito abrupta no mercado de trabalho, uma atividade que cai muito rapidamente. Não é o que a gente está vendo, né? Por isso que eu gosto dessa caracterização, né? Desaceleração ordenada, porque está acontecendo exatamente isso que você está falando, né? Você tem os pedidos semanais de seguro-desemprego ainda muito baixos, o que sugere que as empresas não estão demitindo num ritmo elevado, pelo contrário, bastante baixo do ponto de vista histórico. Você tem a divulgação do ISM, que foi no começo da semana, da indústria, né, ainda abaixo de 50 pontos, ou seja, significa que a manufatura ainda, né, tá derrapando, né, ou seja, não teve uma grande recuperação, ao contrário do setor de serviços, né. E não à toa, acho que tudo isso leva o mercado a pensar, opa, tudo bem, a economia está desacelerando, mas será que é para já puxar a ideia de um corte de juros tão cedo como começou a se aventar nas últimas semanas? A gente particularmente aqui disse, acho que no último podcast, que parecia ser um cenário muito otimista, né, uma possibilidade de cortes tão cedo, né? E o que acabou saindo nesses últimos dias, acho que aponta nessa direção. A probabilidade, né, de corte de juros em março, que estava ao redor de 70% no começo da semana, né? Hoje caiu para 55%, né? Pelo menos até a hora que a gente veio gravar aqui o podcast, estava por volta de 55%. Então o mercado está readequando, né, essa precificação aí para ciclo de cortes de juros. Como a gente viu na própria ata que você comentou, né, o Fed, obviamente, deixa relativamente claro, né, que o próximo movimento é para cortar, né? Talvez não. Não existe, parece difícil o cenário de ter que aumentar de novo os juros, né? Mas o corte fica em aberto. Eu acho que essa questão de quando é que vai ser que vai começar a dominar bastante as discussões, e já tem dominado. Acho que a gente precisa ver agora o dado da inflação, como você falou. E, inclusive, né, estávamos ambos assistindo aqui uma entrevista na Bloomberg, né, do ex-presidente do New York Fed, o Bill Dudley, né, agora comentarista da Bloomberg, exatamente pontuando, né, a ideia de que você tinha um otimismo exagerado, né, com a trajetória de cortes de juros, e que, na opinião dele, muito provavelmente a aposta deveria ser feita em maio, né, e não em março, ou seja, no segundo trimestre, né, e não, vamos dizer, um corte quase que iminente, né, na reunião de março. O que a gente tem visto, pelo que a gente tem lido, né, nos relatórios que são publicados pelos bancos lá fora, né, uma grande divisão
de quando é que se corta. Ninguém fala mais em aumento de juros. Tem gente que já puxou o corte para o primeiro trimestre, que a gente acha bastante difícil. Mas hoje as apostas são final do segundo trimestre, né? A maioria das apostas nesse sentido, ou começo do terceiro trimestre. Né? Então, acho que no final das contas, com uma economia, né, que ainda cresce acima do potencial, né, que é o que a gente, provavelmente o PIB do quarto TRI, que ainda será divulgado, deve apontar para um crescimento perto de 2,5% pelo que a gente tem visto aí, é um ritmo ainda muito forte. Né? Então teria que vir ainda muito pelo lado da inflação, uma notícia que poderia acalmar ou trazer de novo ao jogo, né, a possibilidade do corte em março, mas vale lembrar, né, Caval, assim, quando a gente olha a abertura da inflação americana, né, a parte de serviços, excluindo a habitação, está muito pressionada ainda. A parte de bens segue benigna, e eu acho que é isso que foi uma mudança de jogo importante no cenário de inflação, né? Porque, de fato, essa normalização das cadeias produtivas, da logística global, toda ajudou bastante os preços. O ASM, que saiu essa semana, mostrou novamente o componente de preços bastante baixo. Então, a gente tem sim solidificado um cenário de preços de bens bem comportados. Né? A questão são serviços que, em meio a notícias como a gente viu hoje de mercado de trabalho ainda robusto, ainda relativamente forte, é difícil esperar uma desaceleração tão rápida e tão aguda nos próximos meses. Inclusive, o Fed pontuou claramente na ata que ele entende, né, os membros do FOMC, o Comitê de Política Monetária, que já se deu plenamente a normalização da oferta de bens e também, no caso, do próprio mercado de trabalho. E que agora o trabalho de desinflação, que tem que ainda continuar, ele tem que ser feito pelo lado da demanda, ou seja, pela ação, né, de uma política restritiva por um tempo ainda mais prolongado, o que eu acho que o tipo de dado que tivemos hoje, né, em particular e ao longo da semana, só reforça, né, esse tipo de visão. Eu vou ser bem sincero com você, que eu acho que essa história de normalização, né, do mercado de trabalho, da oferta e demanda no mercado de trabalho, para mim ainda é uma história ainda mista, né? O próprio dado que saiu na quarta-feira, né, o JOLTS, né, que mostra a abertura de vagas, né, ainda mostra que, em relação à pré-pandemia, né, você tem uma oferta de vagas muito maior, né, em relação ao número de desempregados na economia. Então, tem muita empresa ainda demandando empregados, né, demandando funcionários. A gente tem visto, por exemplo, em pesquisas mensais que mostram a confiança do pequeno e médio empresário nos Estados Unidos, dizendo que a maior preocupação, né, fora a inflação, a maior preocupação do pequeno e médio empresário ainda é a qualidade da mão de obra. Né? Talvez isso ajude a explicar, entre outras coisas, né, o porquê que as demissões, né, estão muito baixas. Né? Os pedidos semanais de desemprego, né, estão muito baixas do ponto de vista histórico. Essa retenção de mão de obra parece ser uma coisa mais estratégica, né, frente à dificuldade que as empresas tiveram ao longo dos últimos anos em contratar mão de obra qualificada. Então, ainda tem um quebra-cabeça ainda aí a ser resolvido, Caval. E do ponto de vista da implicação sobre ativos, né, nós vimos, né, no caso dos ativos domésticos aqui, né, até por força, né, de uma abertura da taxa de juros longa lá fora e também até da taxa de curto prazo, mas enfim, até há poucos minutos atrás, em cerca de 15 pontos base, né, nesse início de ano, os juros aqui, os juros nominais subindo aqui, a Bolsa com uma queda aí acumulada em torno de 2%, e o real, de certa forma, até bastante resiliente, né? Com uma perda aí em torno de 1% acumulada nessa semana. E acho que aí cabe uma reflexão, inclusive, de que se por um lado, né, a gente viu dados mais fortes do mercado de trabalho, a tendência de queda de juros lá não parece que né, para amanhã, né? Por outro lado, isso mostra ainda uma economia americana pujante, né, o risco de uma recessão global, né, que, né,
nós aqui julgamos que nunca foi muito alto, né? Ele continua não parecendo, né, como o cenário base, o que não é ruim do ponto de vista de um país que cada vez mais, como o Brasil, se firma como um grande produtor de commodities, né? Então, nesse sentido, acho que tem aí, né, dois pesos e duas medidas a serem levadas em consideração quando a gente vê, né, os mercados, vamos dizer, desapontados com a provável postergação do corte de juros, mas, por outro lado, né, isso refletindo uma atividade econômica da economia americana mais forte. E a gente tem visto, né, algumas revisões, né, de cenário para a Selic aqui no Brasil, né, na esteira disso que você está falando, né, Caval? Uhum. Exatamente. E na direção, né, de uma taxa Selic mais baixa, né, o consenso aí se movendo para 9%, né, que é o número que nós temos defendido aqui, mesmo num contexto, né, de política monetária, vamos dizer, não tão positiva, não tão benevolente nos Estados Unidos, um corte talvez ficando mais para meados do ano, enfim. Mas acho que isso tudo dentro de um contexto de que a inflação tem mostrado uma trajetória, né, consistente de queda, a taxa de câmbio, né, se mantém aí num patamar mais apreciado, ela se valorizou cerca de 8% em 2023, né, digno de nota, né, um ano bastante complexo, né, e mesmo assim tivemos a apreciação do real. Então acho que isso tudo mostra que do lado de contas externas, né, a gente tem aí uma força que vem ajudando na desinflação e na trajetória de queda da Selic. Foi a quinta moeda que teve uma apreciação no ano, né, o real, se a gente olhar 2023. E eu adicionaria isso, né, Caval, a história de que, assim, tudo bem, temos nossos problemas fiscais, que a gente insistentemente temos comentado aqui, né, isso é muito claro, mas essas mini vitórias, se é que dá para chamar dessa maneira, o que o ministro Fernando Haddad teve aí nesse final de ano, né, ajudam aí, pelo menos, a sedimentar, ainda que temporariamente, né, maiores preocupações com a trajetória fiscal. Acho que o temor de que teria algo mais descontrolado, que em algum momento, né, ali no final do terceiro trimestre aqui no Brasil ficou muito exacerbado, acho que isso acaba sendo um pouco mais acalmado, né? Acho que temos aí pela frente aí um desafio grande do lado fiscal. A gente vai voltar a esse tema aí ao longo do ano muitas vezes, com certeza, né? Mas a gente tem como contraponto, né, a força das contas externas, que sempre foram as nossas duas principais vulnerabilidades, né? A fiscal, que é um problema crônico, mas também, né, a asfixia que durante muito tempo tivemos nas contas externas, e é aí que a gente tem visto aí um progresso aí muito, muito importante que está diferenciando o Brasil nesse contexto aí de tanta turbulência global. Bom, acho que ficamos por aqui hoje, né? Um prazer contar com todas e todos aí que, né, frequentemente estão, né, nos honrando aí com a participação, como ouvintes dos nossos podcasts, e vamos, ao longo do ano, continuar aí tentando merecer a confiança aí de todos e torcendo aí para um cenário econômico mais tranquilo ao longo de 2024. Então, bom dia a todas e todos e bom fim de semana. Bom final de semana a todos.